Também os filhos de Arão tiveram suas repartições. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes que seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar tiveram o sacerdócio, e Davi os repartiu, sendo Zadoc dos filhos de Eleazar, e Aimeleque dos filhos de Itamar, por seus turnos em seu ministério. E os filhos de Eleazar foram achados, quanto a seus principais varões, muitos mais que os filhos de Itamar, e repartiram-nos assim. Dos filhos de Eleazar havia 16 cabeças de famílias paternas, e dos filhos de Itamar pelas famílias de seus pais, 8. Repartiram-nos, pois, por sorte uns com os outros. Porque dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar havia príncipes do santuário, e príncipes da casa de Deus. E Semaías escriba, filho de Natanael, dos levitas, escreveu-os diante do rei e dos príncipes, e diante de Zadoc o sacerdote, e de Aimeleque filho de Abiatar, e dos príncipes das famílias dos sacerdotes e levitas, e inscreviam uma família a Eleazar, e a Itamar outra. E a primeira sorte saiu por Jeuiaribe, a segunda por Gedaías, a terceira por Arim, a quarta por Seurim, a quinta por Malquias, a sexta por Miamim, a sétima por Cós, a oitava por Abias, a nona por Jesuá, a décima por Secanias, a 11ª por Eliasibe, a 12ª por Jaquim, a 13ª por Upá, a 14ª por Jezebeabe, a 15ª por Bilga, a 16ª por Imer, a 17ª por Ezir, a 18ª por Apises, a 19ª por Petaías, a 20ª por Jesquel, a 21ª por Jaquim, a 22ª por Gamul, a 23ª por Delaías, a 24ª por Mazias. Estes foram contados em seu ministério, para que entrassem na casa do Senhor, conforme a sua ordenança, sob o mando de Arão seu pai, da maneira que lhe havia mandado o Senhor o Deus de Israel. E dos filhos de Levi que restaram, Subael, dos filhos de Anrão, e dos filhos de Subael, Gedias, e dos filhos de Reabias, e Sias o principal, dos Isaritas, Selomote, e filho de Selomote, Jaate, e dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, o segundo Amarias, o terceiro Jaziel, o quarto Jecamião, filho de Uziel, Mica, e filho de Mica, Samir, irmão de Mica, e Sias, e filho de Sias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, filho de Jazias, Beno, os filhos de Merari por Jazias, Beno, e Soãos, Acuri e Bri, e de Mali, Eleazar, o qual não teve filhos, filho de Quis, Jerameel, os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os filhos dos levitas conforme as casas de suas famílias. Estes também lançaram sortes, como seus irmãos os filhos de Arão, diante do rei Davi, e de Zadoc e de Aimeleque, e dos príncipes das famílias dos sacerdotes e levitas, o principal dos pais igualmente que o menor de seus irmãos. Assim Davi e os príncipes do exército apartaram para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, os quais profetizassem com harpas, saltérios, e símbolos, e o número deles foi, de homens idôneos para a obra de seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, o qual profetizava a ordem do rei. De Gedutum, os filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, e Matitias, e Simei, 6, sob a mão de seu pai Gedutum, o qual profetizava com harpa, para celebrar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiasir, Josbecasa, Maloti, Otir, e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, vidente do rei em palavras de Deus, para exaltar o poder seu. E deu Deus a Emã 14 filhos e 3 filhas. E todos estes estavam sob a direção de seu pai na música, na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas, para o ministério do templo de Deus, por disposição do rei acerca de Asaf, de Gedutum, e de Emã. E o número deles com seus irmãos instruídos em música do Senhor, todos os aptos, foi 288. E lançaram sortes para os turnos do serviço, entrando o pequeno com o grande, o mesmo mestre que o discípulo. E a primeira sorte saiu por Asaf, a José, a segunda Gedalias, quem com seus irmãos e filhos foram 12, a terceira Zacur, com seus filhos e seus irmãos, 12, a quarta Esri, com seus filhos e seus irmãos, 12, a quinta Netanias, com seus filhos e seus irmãos, 12, a sexta Buquias, com seus filhos e seus irmãos, 12, a sétima Jezarela, com seus filhos e seus irmãos, 12, a oitava Jesaías, com seus filhos e seus irmãos, 12, a nona Matanias, com seus filhos e seus irmãos, 12, a décima Simei, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 11ª Azariel, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 12ª Asabias, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 13ª Subael, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 14ª Matitias, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 15ª Jeremote, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 16ª Ananias, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 17ª Josbecasa, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 18ª Anani, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 19ª Maloti, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 20ª Eliata, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 21ª Otir, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 22ª Gidalti, com seus filhos e seus irmãos, 12, a 23ª
23ª Maziote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª Romantiezer, com seus filhos e seus irmãos, 12. Quanto às repartições dos porteiros, dos coraitas, Meselemias filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elioenai o sétimo, os filhos de Obed-edom, Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joabe o terceiro, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar, o oitavo Peuletai, porque Deus havia abençoado a Obed-edom. Também de Semaías seu filho nasceram filhos que foram senhores sobre a casa de seus pais, porque eram varões muito valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabade, e seus irmãos, homens esforçados, assim Eliú, e Semaquias. Todos estes dos filhos de Obed-edom, eles com seus filhos e seus irmãos, homens robustos e fortes para o ministério, 62, de Obed-edom, e os filhos de Meselemias e seus irmãos, 18 homens valentes, de Oza, dos filhos de Merari, Sinri o principal, ainda que não fosse o primogênito, mas seu pai o pôs para que fosse cabeça. O segundo Ilquias, o terceiro Tebalias, o quarto Zacarias, todos os filhos de Oza e seus irmãos foram 13. Então, que diremos que Abraão, nosso ancestral segundo a carne, obteve? Pois se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, seu pagamento não é considerado um favor, mas sim, uma dívida. Porém, ao que não tem obra, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é reputada como justiça. Desta maneira, também Davi afirma que bendito é aquele a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, e seus pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Ora, essa bendição é somente para os circuncisos, ou também para os incircuncisos? Pois dizemos que a fé a Abraão foi reputada como justiça. Como, pois, lhe foi reputada? Enquanto ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim, na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé quando ainda era incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não estejam circuncidados, para que a justiça também lhe seja imputada, e para que fosse pai da circuncisão, dos que não somente são circuncidados, mas que também andam nos passos da fé do nosso pai Abraão, quando ainda não era circuncidado. A preguiça faz cair num sono profundo, e a alma desocupada passará fome. Quem guarda o mandamento cuida de sua alma, e quem despreza seus caminhos morrerá.